E a gente abre esse bloco falando de economia, porque o ministro Paulo Guedes disse acreditar que a reforma tributária possa ser aprovada ainda neste ano, mesmo em meio a uma pandemia. Vamos entender um pouquinho o que está em jogo com essas mudanças. A gente conversa com o advogado Caio Bertini, que é advogado justamente na área de processo tributário. Muito boa noite, doutor Caio. Seja bem-vindo aqui ao Band News. O governo está... Boa noite. O governo está voltando, com essa discussão que estava ali um pouco adormecida, até mesmo no Congresso Nacional, que, sob a condução de Rodrigo Maia, tem a reforma tributária como uma das prioridades, Agora, parece que faz parte de uma agenda também de tentativa de sair da crise econômica provocada pelo coronavírus? Eu entendo que a reforma tributária, nesse semestre, notadamente, vai ser objeto, sim, de tratativa no Congresso e, consequentemente, eu creio na aprovação. E por algumas razões que eu vou colocar para aqueles que nos ouvem. Não é tão somente o governo federal que está interessado na reforma tributária. A reforma tributária é de interesse de todos os Estados-membros e de todos os municípios. Então, das 27 unidades federativas, se for conversado com cada governador de cada estado mais o Distrito Federal, se nós formos conversar com cada um dos prefeitos, dos mais de 5.570 municípios que nós temos no país, todos estão buscando urgentemente uma reforma tributária. Agora, o que se discute, por óbvio, são alguns meandres dessa reforma, Principalmente, o que vai chamar muita atenção vai ser o fato das tratativas de repartição de receita. Então, como é que vai ficar a receita dos estados diante disso? Como é que vai ficar a receita dos municípios diante disso? E o que é que nós, enquanto contribuintes, podemos esperar? Bom, uma das falas do secretário da Receita foi sobre um sinal de um início da reforma tributária, Por onde se começar. E o que ele falou foi justamente sobre se criar uma nova estrutura para o consumo. É um bom início? É um excelente início. O Brasil tem uma tributação muito forte sobre produção e sobre consumo. E isso acaba desestimulando, consequentemente, o próprio consumo, porque acaba se tornando uma tributação regressiva, e quando eu digo uma tributação regressiva, passa a ser aquela em que a camada mais pobre da população acaba sentindo mais. Porque quem acaba consumindo não é tão somente a classe mais favorecida, mas a classe menos favorecida, que muitas vezes tem ali o seu dinheiro contado, aquele trabalho que é feito com muita dificuldade, acaba tendo um impacto significativo na compra de bens que são considerados essenciais. Então, nós temos um emaranhado tributário muito grande. O Brasil gasta muito tempo no cumprimento de exigências administrativas. Então, em vez de nós pegarmos, por exemplo, parte das tributações federais, parte de tributo estadual e municipal, e cada qual com a sua própria dinâmica administrativa, tentar simplificar isso, unificando essa tributação e, consequentemente, buscando, num segundo momento, a diminuição do impacto da carga tributária. Nesse sentido, doutor, teríamos o chamado IVA, Já ganhou esse apelido, seria um imposto, sobre valor agregado. Exatamente, porque o IVA já é um imposto que é comum em determinados países da Europa. Aqui na América Latina nós também temos países que adotam o imposto sobre valor agregado ou adicionado, e nada mais é do que buscar colocar uma simplificação justamente tanto para aquele que produz quanto para o próprio consumidor. Isso facilita tanto a arrecadação tributária e, consequentemente, acaba impactando no custo final. Porque imagine você, por exemplo, Isabel, é aquele que nos ouve, que nós temos uma empresa, por exemplo, sediada em São Paulo, e que ela tenha suas filiais, suas sucursais espalhadas em todo o território nacional. E cada município, cada estado, com uma dinâmica diferente, com obrigações administrativas distintas,
dentro do seu território. Então, essa empresa, né, na sua sede, ela vai ter que montar uma controladoria interna, uma contabilidade interna, vai ter uma auditoria externa, vai ter uma controladoria externa e, mesmo assim, vai dar erro. E isso impacta significativamente no próprio consumo, porque o empresário ele vai repassar esse custo no preço. Então, somente tentando acabar, ou pelo menos minimizar o impacto desse emaranhado de tributação que incide no consumo, já é de grande valia para o próprio contribuinte, para o próprio consumidor. Doutor, uma última pergunta. A gente está com o tempo, infelizmente, muito apertadinho por aqui, mas eu queria muito ouvir a opinião do senhor sobre as possibilidades que são levantadas em relação ao imposto de renda. O imposto de renda ele tem uma defasagem muito grande na sua base de cálculo. Então, se nós observarmos hoje, por mais que as alíquotas elas sejam progressivas, variando, isso no caso do imposto de renda de pessoa física, de 7,5%, 15%, né, 22,5%, 27,5%, a base de cálculo ela é defasada. Então, se nós observarmos hoje em que a faixa de isenção ela se encontra em R$ 1.903 mensais. Segundo o próprio Sindifisco, né, o Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil, a faixa de isenção ela deveria estar em torno de R$ 5.000, R$ 6.000 aproximadamente. Então, eu acho que até mesmo para aliviar o encargo muito grande que a própria pessoa que não tem tanta condição econômica ante a nossa alta carga tributária deve sofrer nesse momento, é justamente um reajuste da base de cálculo. É você possibilitar que eu crie mecanismos, e óbvio, tem que ser feito isso de uma forma gradativa, para que o impacto aos cofres públicos não seja um impacto tão significativo num primeiro momento, mas fazer um balanço a ponto de nós conseguirmos, aos poucos, colocar a base de cálculo na forma que ela tem que ser. A ideia do governo é justamente começar a tirar, né, alguns incentivos do imposto de renda. Vamos ver, né? A reforma começa de um jeito, vai mudando ali na tramitação no Congresso, que a gente torce para que essa pauta ande e ajude na retomada da agenda econômica do governo. Muito obrigada, doutor Caio, pela entrevista. A gente volta a conversar sobre esse assunto em outras oportunidades. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a vocês e demais ouvintes.